Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos uma questão muito interessante de Direito Civil do informativo número 511 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão trata do seguinte assunto: instituição financeira, então qualificada como autarquia estadual, foi extinta. A instituição financeira denominada Minas Caixa. O Estado da Federação Minas Gerais, ele é o sucessor da instituição financeira. Há a subrogação das obrigações instituídas perante Minas Caixas e particulares, perante a instituição financeira e os particulares, para o Estado de Minas Gerais. Há a subrogação dessas obrigações instituídas perante a instituição financeira para o Estado de Minas Gerais. Então pergunta-se, havendo a extinção da Minas Caixa, que é a instituição financeira, comunica-se a obrigação instituída perante a instituição financeira para o Estado? Então, havendo a extinção da instituição financeira, as obrigações instituídas, já constituídas, perante a instituição financeira, pela instituição financeira, elas são repassadas ao Estado de Minas Gerais com as mesmas características? Essa é a pergunta que foi levada ao STJ. Antes de responder essa questão, é necessário observar alguns pontos. O primeiro deles é com relação ao conceito de administração pública e a sua classificação fundamental. A administração pública ela pode ser dividida entre administração pública direta e indireta. A administração pública direta, ela é integrada pelos entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A administração pública indireta, ela é integrada por pessoas jurídicas de direito público, tais como as autarquias e fundações de direito público, e pessoas jurídicas de direito privado, tais como as empresas públicas e sociedade de economia mista. No caso levado ao STJ, trata de uma característica bem peculiar. A autarquia estadual desempenhava atividade econômica, atividade própria de instituição financeira. Nós sabemos que com o advento da Constituição de 88, a atividade econômica ela pode ser desempenhada pelo Estado, mas por pessoas jurídicas de direito privado, tais como empresa pública e sociedade de economia mista. Há exemplos da empresa pública desempenhando atividade bancária, tal como a Caixa Econômica Federal. Ou então o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, que desempenha atividade bancária. Mas no caso levado ao STJ, uma autarquia estadual desempenhava essa atividade. E o STJ respondeu que mesmo que Minas Caixa, instituição financeira, seja uma autarquia estadual, aplica-se o regime jurídico de direito privado às relações estabelecidas entre a Minas Caixa, instituição financeira, e particulares, notadamente os contratos de depósito em caderneta de poupança. Sendo assim, aplica-se o regime jurídico de direito privado, como o prazo prescricional estabelecido no Código Civil, então vigente, o Código Civil de 1916. Por se tratar de uma ação de direito pessoal, que é a ação de correção dos expurgos inflacionários, da correção, da retificação desses valores, para que haja a atualização correta desses valores, é uma ação pessoal, uma ação de cobrança, aplica-se o artigo 177 do Código Civil de 16, o prazo prescricional de 20 anos, prazo vintenário, e não o prazo prescricional de 5 anos do Decreto 20.910 de 1932, prazo aplicável à Fazenda Pública. A prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910 não beneficia a empresa pública, a sociedade de economia mista
ou qualquer outra entidade estatal que explore atividade econômica. Essa foi a conclusão do STJ. Nós sabemos que a exploração de serviços bancários é própria da iniciativa privada, portanto, sob o regime de direito privado. Os contratos em caderneta de poupança, celebrados entre particulares e instituição financeira, são contratos de direito privado, regidos, portanto, pelas normas desse ramo do direito. Outro ponto que vamos destacar é quanto à subrogação do Estado de Minas Gerais nas obrigações de direito constituídas perante a Minas Caixa. A ação proposta foi contra o Estado de Minas Gerais. Contudo, o Estado de Minas Gerais é sucessor da instituição financeira. Conforme o STJ, a subrogação do Estado de Minas Gerais nas obrigações e direitos da instituição financeira. Conforme o STJ, a todas as características da relação jurídica instituídas perante o particular e a instituição financeira são repassadas ao Estado, mesmo sendo o Estado uma pessoa jurídica de direito público. Mesmo aplicando-se o decreto, via de regra, aplicando-se o decreto 20.910 de 32, que é o prazo prescricional de 5 anos, prevê o prazo prescricional de 5 anos. No caso levado ao STJ, é uma exceção em que se aplica-se o prazo prescricional de 20 anos, mesmo tendo como um sujeito passivo da relação processual, mesmo tendo sido proposta a ação perante o Estado. É uma particularidade muito interessante trazida por esse julgado. Prazo prescricional. O ponto controvertido. Prazo prescricional da ação de cobrança relativa aos expurgos inflacionários incidentes sobre o saldo da poupança proposta contra o Estado de Minas Gerais, sucessor da Minas Caixa, o prazo prescricional é de 20 anos, conforme o artigo 177 do Código Civil de 1916, legislação civil então em vigor. Não há aplicação do artigo 1º do decreto número 20.910 de 32, que prevê a ocorrência da prescrição quinquenal. Não há, segundo o STJ, o afastamento das regras que regulam a relação de direito privado. Isso porque a relação instituída pelo particular e pela Minas Caixa, pela instituição financeira, ela não pode ser desnaturada, desvirtuada, modificada em razão da extinção, em razão da subrogação dessas obrigações e transferência das obrigações para o Estado de Minas Gerais. O direito vindicado, o direito proposto, ele não nasceu a partir do momento em que o Estado assumiu o polo passivo da Minas Caixa. O direito, ele nasceu antes da extinção da pessoa jurídica, antes da autarquia estadual. Mesmo que a ação seja proposta em desfavor do Estado de Minas Gerais, não atrai a regra da prescrição quinquenal, prevista no decreto 20.910, porque o negócio entre a autarquia e o Estado de Minas Gerais constitui-se res inter alios acta, quer dizer, negócio entre eles. Então, a sucessão, ela não pode prejudicar a relação estabelecida entre o particular e a instituição financeira. Que não pode, essa relação não pode afetar terceiros, poupadores, de modo a diminuir-lhe os direitos consolidados, entre os quais o prazo prescricional. Então, concluímos aqui esse importante julgado do Superior Tribunal de Justiça, congregando informações sobre o direito processual civil, o direito comercial e o direito administrativo. Obrigado e até a próxima.